Ninguém e 100.000, de Luigi Pirandello, pela Aguarela de Memórias. Livro primeiro, capítulo 1. A minha mulher e o meu nariz. O que é que tu estás a fazer? Perguntou a minha mulher, vendo-me demorar inusitadamente diante do espelho. Nada, estou a olhar para dentro do nariz. Quando aperto, sinto uma dorzinha. Achei que estivesses a ver para que lado é que ele é torto. Voltei-me como um cão que alguém tivesse pisado no rabo. Torto? Eu? O meu nariz? O meu nariz? E a minha mulher, calmamente. Claro, querido. Olha bem para ele. É torto para a direita. Eu tinha 28 anos e sempre, até então, eu considerava o meu nariz, se não propriamente bonito, pelo menos muito decente, como também todas as outras partes do meu corpo, atenção. Por isso, tinha-me sido fácil admitir e afirmar o que geralmente admitem e afirmam todos os que não tiveram desgraça de nascer disformes, ou seja, que é uma parvoíce ser vaidoso com as próprias feições. A descoberta repentina e inesperada daquele defeito irritou-me como um castigo não merecido. Talvez a minha mulher tenha visto mais fundo que eu naquela minha irritação e acrescentou de imediato. Se tens a convicção de não ter defeitos, deves perdê-la, porque assim como o nariz depende para a direita, também... O que mais? Mais. As minhas sobrancelhas pareciam 2 acentos circunflexos sobre os olhos. As minhas orelhas estavam mal colocadas, uma mais saliente que a outra, e outros defeitos que... Ainda há mais? Ah, sim! Nas mãos, no dedo mindinho e nas pernas. Não. Tortas? Não. A direita, um bocadinho mais arqueada do que a outra, em direção ao joelho. Um bocadinho. Depois de um atento exame, precisei de reconhecer como verdadeiros todos aqueles defeitos. E só então a minha mulher, tomando por desgosto e desânimo o meu espanto, senti logo a seguir à irritação. Para me consolar, pediu que não me afligisse tanto, pois mesmo com esses defeitos, no fim de contas, eu continuava um homem bonito. Lancei um venenosíssimo obrigado, e certo de não ter motivos, nem para me entristecer, nem para me humilhar, não dei qualquer importância àqueles leves defeitos, mas uma importância enorme e extraordinária ao facto de, por tantos anos, ter vivido sem nunca trocar de nariz, sempre com o mesmo, e as mesmas sobrancelhas, e as mesmas orelhas, as mesmas mãos e as mesmas pernas. E precisei de esperar casar para notar que eram defeituosos. Ah, que maravilha! As mulheres, feitas de propósito para descobrir os defeitos dos maridos. Isso mesmo, as mulheres. Não nego, mas eu também, se me permitem, naqueles tempos tinha a tendência para mergulhar, por qualquer palavra que me dissessem, ou mosca que eu visse voar, em abismos de reflexões e considerações que me escavavam por dentro e me esburacavam um espírito de alto a baixo como uma touca de topeira, sem que por fora se notasse. É óbvio, dizem vocês, que tem tempo a mais. Não é isso. É pelo estado de espírito em que eu estava. Mas de resto, sim. Pelo ócio também, não nego. Rico, 2 amigos de confiança, Sebastiano com Antorzo,
e Stefano Firmo, que cuidavam dos meus negócios desde que o meu pai morrera, o qual, apesar de ter tentado a bem e a mal, nunca tinha conseguido fazer com que eu concluísse nada, exceto o casar-me. Isso sim, muito jovem. Talvez com a esperança de que pelo menos eu tivesse um filho bem diferente de mim. Mas, coitado, nem isso conseguiram obter de mim. Não é que, atenção, a minha vontade se opusesse a seguir as vias para os quais o meu pai me encaminhava. Segui-as todas, mas avançar por elas não avançava. Detinha-me a cada passo. Primeiro ficava longe, depois aproximava-me a girar em volta de cada pedrinha que encontrava. E muito me espantava que os outros pudessem avançar sem fazer caso daquela pedrinha, que para mim assumira as proporções de uma montanha insuperável. Aliás, de um mundo no qual eu poderia certamente viver. Ficar assim, parado, nos primeiros passos de tantas vias, com o espírito cheio de mundos ou de pedrinhas, o que dá no mesmo, mas não me parecia de todo que aqueles que tinham passado à minha frente e percorrido toda a via, ao fim e ao cabo, soubessem mais sobre ela do que eu. Tinham-me passado à minha frente, não há dúvidas, e todos se gabavam como cavalinhos. Mas depois, no final do caminho, encontraram uma carroça, a carroça deles, e tinham-se deixado atrelar a ela com muita paciência, e agora puxavam-na. Eu não puxava nenhuma carroça, e por isso não tinha rédeas nem tapa-olhos. Certamente via mais do que eles, mas no que toca a andar, não sabia bem para onde ir. Voltando à descoberta daqueles leves defeitos, logo mergulhei na reflexão que, portanto, seria possível. Não conhecia bem nem o meu próprio corpo. As coisas minhas que mais intimamente me pertenciam, o nariz, as orelhas, as mãos, as pernas. E voltava a olhar para fazer o exame. Foi aí que começou o meu mal. Aquele mal que em breve me reduziria a condições de espírito e de corpo tão miseráveis e desesperadas que me teriam levado à morte ou à loucura. Se não tivesse encontrado, como vos contarei, no meu próprio mal, a minha cura.